Estamos gravando. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Aljava Online. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. E nós vamos falar nessa noite a respeito da carta de Paulo ao Timóteo, baseado numa mensagem que eu tive a oportunidade de traduzir a semana passada do Jonathan Lara, filho do Gustavo, numa conferência do Luciano, do Mevan, sobre sábios construtores. Eu passei essa conferência a todos vocês no grupo do Aljava, disponibilizei o vídeo para que vocês assistissem. Não sei se todos assistiram, né? Mas eu disponibilizei o vídeo e ainda depois eu mandei para vocês o esboço da palavra, porque entendi que foi uma mensagem muito pontual e importante, né, de ser estudada, que a gente viesse a meditar. E eu quero, então, nessa noite, passar por alguns pontos bem rápido. Eu não vou, é uma mensagem bastante extensa, nós não vamos passar por toda ela, mas eu quero destacar alguns pontos que me chamam a atenção e eu quero pedir para que vocês me ajudem. Quem poderia me ajudar lendo os textos das Escrituras e escrevendo no chat aqui para que o pessoal tome nota? Alguém que escreva aqui do lado e outro que leia na sua Bíblia os textos que eu mencionar. Alguém se habilita? Nossa, muito voluntariado. A Vanessa escreve. Quem pode ler? Leonardo de Salvador, que voluntariamente se colocou à disposição. Você vai me ajudar, tá bom, Léo? Fica esse embaço aí de ninguém se pronunciar, eu escolho aqui. Então, começando, vamos pôr o Léo para trabalhar e a Vanessa para escrever. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pode ler para a gente, Léo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Esse texto é incrível. Isso aqui, a recepção da fé, ela está baseada em 2 pontos, né? No ouvir e no transmitir. Amém? Então, todos nós precisamos aprender que tudo aquilo que nós recebemos, nós depois vamos ter que transmitir. Então, a recepção da fé, ela tem como elemento a preocupação dela ser recebida de forma plena para que depois ela possa ser transmitida, né? A Vanessa já colocou o texto aqui do lado para aqueles que quiserem tomar nota, tá? Obrigado, Vanessa. Então, não é só o privilégio de receber, é o dever de transmitir. Então, olha, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Uma é a perspectiva daquele que está ouvindo para receber. Outra é a perspectiva daquele que está ouvindo com a compreensão que ele vai ter a responsabilidade de transmitir. O nível de atenção, de preocupação com a exatidão de reproduzir exatamente aquilo que foi recebido é muito maior. Então, nós precisamos entender que quando nós tratamos de um assunto que desconstrói tudo que nós aprendemos anteriormente, porque isso é a verdade e a realidade para muitos de nós com relação à mensagem do Novo Pacto, ela produz uma ruptura, ela produz uma desconstrução. Para que nós possamos estar habilitados a falar, nós precisamos ter exatidão para ouvir e reter. Então, é sempre um conselho que eu dou: não inicie reprodução de algo que ainda não se transformou numa verdade sobre a tua vida. Eu tenho que esperar quanto tempo? Nenhum. Eu não estou falando que você tem que esperar 10 anos, mas começa a tratar assuntos que já estão bem. Quando a gente vai fazer aterro de terreno, irmãos, você vai fazendo o lançamento da terra por camadas. Por quê? Porque senão as camadas que estão... Você pode sofrer uma coisa que se chama recalque estrutural. A terra depois ela vai se acomodando
e ela produz um problema na construção. Então, o que você faz? Você faz uma camada, compacta bem aquela camada, depois você põe outra camada, compacta bem aquela camada, e assim você vai preparando o terreno para fazer um fundamento sólido. Assim deve ser a recepção daquilo que vocês têm recebido de mim ou recebido da parte do Senhor através da minha vida nesses últimos anos. Deixa com que isso se compacte primeiro, que se solidifique, que se consolide, né? Para que depois a gente possa dar um passo seguinte. Não tenha pressa. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Não só de receber, mas entender que aquilo que nós recebemos, nós vamos precisar transmitir com exatidão, né? Então, tem uma frase de B.E.K. Simpson, né, que o Jonathan coloca aqui no estudo que ele mandou, que ele fala assim: a tocha da luz celestial deve ser transmitida sem que se apague de uma geração a outra. E Timóteo precisava aprender que ele era alguém que estava sendo uma ponte entre a era apostólica e as eras que viriam pela frente. Olha o que esse escritor, o B.K. Simpson, fala sobre esta passagem de Timóteo. Nós todos, quando recebemos uma mensagem apostólica, quando recebemos a mensagem de um pai, nós temos que nos ver como aquele corredor que está com a tocha das Olimpíadas na mão e tem que levar essa tocha à frente sem que ela se apague. E esse escritor fala o seguinte: Timóteo, nesse momento, ele tinha a consciência que ele estava sendo esse corredor que trazia a verdade da era apostólica e teria que transmitir à próxima geração. Ele era um jovem, ele era um cara novo. Era evidente que Paulo via que os seus dias estavam no fim, que ele já não tinha nem tempo, nem idade, já tinha até juízo de morte, né, através da sua vida nos últimos anos em cadeias, que o seu tempo estava se esgotando. Então ele confia aquilo que ele recebeu a um jovem e ele dá todas as instruções a esse jovem para que esse jovem que tinha ainda chão pela frente, lenha para queimar, entendesse a responsabilidade do que ele estava recebendo do apóstolo Paulo, que ele não poderia misturar a opinião pessoal naquilo, que ele não poderia dar a carinha dele naquilo. Ele tinha que ser um reprodutor idôneo da mensagem que ele recebia, sem que nada se perdesse para que pudesse chegar à próxima geração. Você está entendendo, meu irmão? O evangelho não tem que ter o teu temperinho pessoal. O evangelho não tem que ter a alteraçãozinha daquilo que você acha. O que o Senhor espera de você é que aquilo que você tem recebido de uma paternidade apostólica seja transmitida com exatidão. Nós não precisamos querer protagonismo pessoal, de colocar a nossa pitada, a nossa cara. Não, a mensagem do evangelho ela tem uma característica só: exatidão. Então, aquilo que você recebe com precisão, seja atento para ouvir, para que você possa transmitir sem que nada se perca. Sabe, em termos de analogias que são muito comuns serem usadas no Evangelho, quando a gente vai instruir uma criança, a gente fala assim: olha, quando você chegar diante de Deus, ele vai te perguntar isso, isso, isso. Eu acho essas instruções bem assim, simplistas, mas elas são didáticas. E se a gente for usar um tipo de instrução dessa a um ministro do Evangelho, eu creio que quando você chegar diante do Senhor, o Senhor vai perguntar o seguinte: olha, você caminhou como filho, né? Você entendeu o poder de ser filho. E você teve uma representação, um embaixador, não um substituto, mas uma representação da minha paternidade sobre a minha vida. O que está aqui, que eu quero ver, não é nada do que você produziu, foi a sua exatidão em obedecer aquilo que você recebeu. Creio que todos nós, como ministros, eu tenho uma responsabilidade de transmitir a vocês com exatidão aquilo que eu recebo. E vocês têm uma responsabilidade de transmitir com exatidão
aquilo que vocês receberam. Porque a cruz, ela arranca de nós esse desejo pessoal de colocar a nossa cara, a nossa pitada, o nosso jeito. Não tem isso. O evangelho é de Cristo, para Cristo e por Cristo. E os verdadeiros pais apostólicos, eles têm a consciência que tem que transmitir uma tocha que não se apaga de uma geração a outra, né? E eu vejo isso com clareza acontecendo nesses dias. Deus posicionando pais que possam dar destino a uma geração, que possam trazer clareza, que possam trazer fundamentação, para que não se perca o que o Senhor vem construindo. Então, o que Paulo fala a Timóteo aqui é o seguinte, presta atenção no que você está recebendo, porque você vai depois ter que transmitir a homens fiéis, que por sua vez vão ensinar a outros. Olha só, Paulo fala para Timóteo o seguinte, você não vai transmitir o que você está recebendo de mim para todo mundo. O que você está recebendo de mim como filho, preste atenção, existe uma mensagem evangelística, mas existe uma mensagem apostólica que é transmitida de pai para filho. Existe uma mensagem que alcança o mundo todo, a boa nova do evangelho, porque o Senhor deseja que todos se salvem. Mas existe uma mensagem que é encomendada por Deus a homens fiéis. E Paulo fala assim a Timóteo, preste atenção, porque você está recebendo algo de um pai para você como filho, que posteriormente você no papel de pai vai ter que transmitir a homens fiéis, que ensinarão a outros. Então nós temos que desenvolver essa habilidade espiritual de discernir fidelidade, de discernir quem são os homens fiéis a quem nós vamos confiar o que o Senhor tem nos dado. Quem nós vamos fundamentar. Precisam ser homens dignos de confiança. Dignos de confiança, fiéis, para que posteriormente eles sejam então capacitados e aptos. Primeiro, dignos de confiança e fiéis. E posteriormente eles se tornam incapacitados e aptos. Quando essa realidade do novo pacto foi confiada a mim, eu não era apto e nem capacitado, mas eu creio que eu era digno de confiança e um homem de fidelidade. Então, primeiro Deus busca, para que seja confiado a você, instruções geracionais, um coração fiel e digno de confiança. E depois, então, ele te torna alguém capacitado e apto. É o que a Bíblia chama de ministro competente do novo pacto. Um ministro competente do novo pacto nada mais é do que um filho que soube ser digno de confiança e fiel às instruções de um pai. Porque Deus é um Deus geracional e as instruções de Deus são passadas de pai para filho, de geração em geração. Não são instruções teológicas. É a própria vida de Cristo que é impartida em filhos fiéis, em homens dignos de confiança. Esse é o teor da carta de Paulo a Timóteo. Paulo está falando assim para Timóteo, Timóteo, tenha muita atenção no que está acontecendo aqui. Eu não estou pregando para você, Timóteo. Eu estou te dando uma instrução que depois você vai ter que retransmitir. Então, a mesma habilidade que você tem que ter de ouvir, você tem que ter de reter, guardar, proteger, para que seja transmitida com exatidão a outras pessoas. Qualquer pessoa, não. A homens fiéis, dignos de confiança, que depois irão reproduzir com a mesma exatidão a outros que virão mais para frente. Então, este tipo de ensino é muito mais do que transmissão de conceitos ou verdades. Vamos ler um outro texto que está em 1 Coríntios 2,13. O Léo vai ler para a gente 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2,13. Isso. Que transfundo maravilhoso, hein, paizão? Bênção, né? Maravilhoso. Eu não sei se você chegou a ouvir a mensagem. Ainda não. Você vai ver, e todos aqueles que não tiveram, tá lá o link no Aljava.
vocês vão perceber que enquanto eu estou transmitindo, cara, eu não consigo me conter. A palavra ia entrando dentro de mim assim, e a vontade que eu tinha era de parar a transmissão e convidar todos vocês para entrarem simultaneamente. Eu achei que o Jonathan foi muito feliz e ele transmitiu com uma vida. O que eu estou passando aqui é só um detalhe, Léo. Se você ver a mensagem completa, aquele dia havia uma graça do Senhor sobre o Jonathan para falar desse assunto que vale a pena assistir a mensagem completa. Eu vou assistir sim. Vou assistir sim. 1 Coríntios 2,13, não é isso? Exato. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Bom, aqui, irmãos, nós precisamos entender algo. Nós sempre vamos ver dentro do Evangelho pessoas num processo de formação. Nós precisamos entender que esse ambiente que Deus nos trouxe, nós estamos tratando com ministros, né? Mas isso não anula a verdade daquilo que está acontecendo. Por exemplo, no sonho de Deus, nós somos uma casa que nós estamos há mais de 12 anos fundamentando 5 ministérios, novo pacto, paternidade, não é um assunto recente. E a mesma coisa que nós estamos transmitindo a ministros fora, nós estamos formando nos filhos da casa. Mas existe algo que nós não podemos perder de mente, que é quando Deus começa a nos dar uma palavra de formação de filhos, nós precisamos entender que essas verdades espirituais só podem ser transmitidas no espírito a pessoas espirituais. Então, irmãos, não adianta você pegar essa mensagem para alguém que acabou de se converter e tentar fazer com que ela entenda. Não, isso é um processo formado pela graça, pelo Espírito. O que eu vejo é que muitas vezes nós, pastores, nos preocupamos em querer que todo mundo entenda aquilo que nós estamos entendendo, e é até bonito de ver, porque a gente fala, cara, é isso. Mas essa é uma obra do Espírito. Permita primeiro que o Senhor trabalhe em você. Permita primeiro que isso seja compactado em você. Não tenha pressa para achar que já estamos prontos, né? É tão gostoso você ter a humildade de falar assim, olha, eu estou em construção e eu vou permanecer em construção continuamente. Para mim eu me sinto tão guardado pelo fato de ter a paternidade do apóstolo L e poder ter a liberdade de perguntar, de tirar minhas dúvidas, de ouvi-lo, de ser guardado, de ser instruído, né? Mas nós precisamos entender que quando Paulo instrui Timóteo, e é o que ele repete aqui na carta aos Coríntios, existe uma responsabilidade. E todas as vezes que eu olho vocês como filhos, eu os vejo como pais. Então nós precisamos entender que há um encargo sobre nós, defender o evangelho. Guarde essa palavra, porque você vai ver que mais à frente, quando Jonathan explica esse texto, ele confronta muito o sentido de defender o evangelho que se está aplicando hoje em dia por jovens teólogos. A defesa do evangelho não é um combate em redes sociais do certo e errado. Não é essa a defesa do evangelho. A defesa do evangelho está mais ligada a guardar e proteger, para que não sofra dano a verdade que nós recebemos. Não tem a ver com um ataque, a defesa do evangelho tem a ver com proteção. Não é ir para a rede social e falar isso está errado, aquele está certo, não é nos colocar como juízes. A defesa do evangelho tem a ver com guardar e proteger o tesouro que nos foi confiado. Se você entende que o que você tem recebido de Deus nesse ambiente, né, naquilo que nós temos impartido sobre vocês, é algo precioso, a defesa do evangelho na tua vida está em preservar, em proteger, em guardar aquilo que o Senhor me confiou, eu tenho confiado a você, para que não se corrompa, para que não sofra dano, para que não se misture com aquilo que se diz evangelho nessa geração. E isso é um desafio
Porque nós não vemos ao longo dos séculos essa semente que vem lá de Gênesis sendo guardada e defendida, né? Nós não vemos isso sendo um trabalho de popularidade. Isso não foi ao longo de toda a história e não vai ser agora. Porque essa mensagem é uma mensagem de confronto. Essa mensagem é uma mensagem que tem como caminho cruz e ressurreição. Ela não é palatável. Então, junto com o encargo de defender o evangelho, nós precisamos entender que junto desse encargo tem o encargo de sofrer pelo evangelho. Paulo fala sobre isso. Nós vamos entender depois o que ele está dizendo, o que é sofrer pelo evangelho. Mas entenda, faz parte do pacote. A defesa do evangelho com o sofrer pelo evangelho. Quantos de nós estamos dispostos a isso? Ou ainda vivemos essa mescla que transformaram o evangelho como ambiente das minhas realizações pessoais? Então, junto com o encargo de defender o evangelho, vem o encargo de sofrer pelo evangelho. E junto com o encargo, são 5 pontos, se você quiser tomar nota. O encargo de defender o evangelho, de sofrer pelo evangelho, de prosseguir, de dar continuidade, de transmitir essa tocha à próxima geração, que nesse ensino está denominado como o encargo de continuar com o evangelho. Depois o quarto, o encargo de proclamar o evangelho. E em quinto, o encargo de viver o evangelho. Então eu vou repetir, se a Vanessa quiser, ela pode escrever para a gente aqui do lado. Os encargos que nós temos como sábios construtores, o encargo que nós possuímos como edificadores do reino, o encargo que nós temos como pais e filhos apostólicos, é o encargo de defender o evangelho, de sofrer pelo evangelho, de prosseguir com o evangelho, de proclamar o evangelho e de viver o evangelho. Amém? Eu creio que nós não vamos ter tempo de passar por todos esses 5 pontos hoje. Esses 5 pontos foram muito bem explanados pelo Jonathan na sua mensagem, que mais uma vez eu aconselho vocês a assistirem. O link está no nosso grupo do WhatsApp do Aljava. E também o esboço dessa mensagem completo eu disponibilizei para vocês. Mas eu quero passar por vocês por alguns pontos, né? Esse encargo de defender o evangelho. O Léo vai ler para a gente 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Diz assim: por isso eu estou sofrendo, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apeguem-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo usa usa uma expressão que são as sãs palavras, né? Reter as sãs palavras que de mim ouviste. E ele usa uma outra expressão que é o depósito precioso. Sãs palavras não tem outro significado senão a própria tradução do nome, né? Palavras saudáveis. Essa expressão no grego, ela é a palavra que era utilizada nos evangelhos para falar de uma pessoa que Jesus curou, né? Que se ficou sã, né? Então, se elas estavam enfermas, se elas tinham partes do seu corpo atrofiadas, quando elas eram curadas por Jesus, elas então eram chamadas de pessoas sãs. E aqui Jesus usa o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão para falar de sã palavra. Ou seja, o que é essa sã palavra? Sã doutrina. Isso
só mutar aqui os meus irmãos que estão fazendo barulho. Tem a ver com uma palavra que não foi atrofiada, uma palavra que é inteira, uma palavra que não está enferma, uma palavra que em si mesmo transmite vida. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que existe uma palavra sã, existe uma palavra enferma. Do mesmo jeito que existe uma palavra sã, inteira, existe uma palavra atrofiada. E muitos de nós, por falta de discernimento, não conseguimos perceber. Irmãos, eu estava num aconselhamento pastoral hoje à tarde com pastores de uma outra cidade que chegaram até... Preste atenção no que eu vou te contar, eu não vou mencionar nome, mas eu preciso falar... Que estavam contando para mim chocados e tristes com o entendimento que vieram a ter agora, há poucas semanas atrás, de um grande líder do evangelho que está mergulhado na maçonaria aqui da nossa região. E a gente, às vezes, não consegue discernir. A gente olha para tudo e acha bom, porque o nosso padrão de julgamento é natural e é visível. Eu acho legal, eu acho bonito, eu acho aquilo. Não é eu acho. O que o Espírito diz à igreja? O que o Senhor consegue trazer de luz ao teu entendimento para que você tenha essa capacidade de entender o que é são e o que é enfermo. Então, aqui ele fala da sã palavra e fala de um depósito precioso, né? Ele usa uma palavra, quando ele fala aqui, que é a palavra grega hipotiposes, que seria traduzido para a gente como esboço. Então, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, guarda como padrão de ensino, esboço ou modelo, né? Guarda como padrão do teu ensino, que você vai ensinar a outros, aquilo que eu te dei como esboço, aquilo que eu entreguei na tua mão como modelo. Não precisa querer inventar. Se você for fiel a transmitir o que eu estou te dando como modelo, você vai cumprir diante do Senhor a tarefa que te foi encomendada. Eu vou te falar mais uma vez. Se você recebe aquilo que eu te transmito como modelo, e você transmite com exatidão, você teve êxito naquilo que te foi confiado. Agora, existe um risco de você tentar acrescentar, de você tentar fazer aquilo que parte da tua impressão pessoal. Aquilo que... E Paulo está dando uma orientação a Timóteo: olha, para que você não se perca, se atente ao que eu estou te falando. O ensino são da doutrina que eu estou transmitindo a você, né? Então, o ensino de Paulo tinha que ser como um guia, como uma norma para Timóteo. Você consegue entender, irmãos, o princípio de paternidade que Deus estabelece? Como se protege um filho? Como se guarda a vida de um filho? Cuidando do alimento que ele come. Como uma criança cresce saudável? Você vai deixar a criança escolher o que ela come? Né? Esses dias, quando a gente teve a situação do coronavírus e a gente estava preocupado que a Bruna tinha se contaminado, a gente foi num médico, né, num pediatra especialista aqui em Taubaté. Eu falei até deles para vocês, o Dr. Ciro. E ele é especializado em nutrição infantil. E na conversa que ele foi tendo com a Bruna, ele foi falando para a Bruna: Bruna, me fala aí qual que é o seu café da manhã. Me fala qual é o teu almoço. Me fala qual é a janta. E eu fui me encolhendo embaixo da cadeira de vergonha de como a Bruna está comendo mal, né? E eu falo: doutor Ciro, por favor, me ajude, porque eu falo, eu explico, mas só come porcaria, né? E daí ele me deu mó dura. Ele é super... é uma figura. Ele é bem grosseirão, assim, né? Ele falou assim: você quer me dizer, então, que a responsabilidade da escolha da comida de uma menina de 12, 13 anos é dela, é tua como pai. Não compra Coca-Cola. Não dá para ela chocolate. Você que determina o que ela come. Eu falei: tome, né? Tome. Mas quando eu vejo esse texto de Paulo a Timóteo, ele está falando a mesma coisa. Irmãos, nós estamos em dias onde as pessoas estão fascinadas com o volume de lives e mensagens na internet. E muitas dessas pessoas não ouvem os seus próprios pais.
Então, se nós queremos ouvir de tudo, fatalmente você vai trazer veneno na panela. Fatalmente. Porque se Deus te colocou para caminhar como filho, então você precisa aprender a discernir a voz de Deus através do teu pai. Isso é proteção, isso é um modelo de Deus. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, fique atento ao que eu estou te instruindo. Eu estou confiando a você tudo que eu recebi. E você tem que reter isso e transmitir a homens idôneos. Assim, o evangelho se transfere de geração em geração sem sofrer dano. Ah, você está falando que só você é o dono da verdade? Irmãos, não estou falando isso. Eu estou falando se Deus nos conectou no Espírito. A primeira instrução que você tem que receber é de um pai. Tudo que está sendo construído está errado? Não. Mas Deus confiou o teu cuidado à minha vida. Se eu não for responsável pelo que você está se alimentando, eu não posso ser pelo filho do meu vizinho. A gente precisa entender a diferença de paternidade espiritual e de ser tio espiritual. Tem gente que está procurando tio espiritual, não está procurando pai espiritual. Sabe o que é um tio espiritual? O meu irmão, a minha irmã são maravilhosos com meus filhos. Se eu deixo a minha filha na casa da minha irmã no final de semana, ela volta querendo ser filha da minha irmã. Porque o tio é o seguinte, ele deixa o sobrinho fazer o que quiser. E depois, quando ele cansa, ele fala assim, ó, passa aqui para pegar, que já deu, vai. Tchau. Daí volta para o pai, para corrigir, para dizer o que não, o pai é o chato. E a gente está assim, cheio de pessoas buscando tio espiritual. Né? Alguém que eu ouço quando me convém, alguém que eu ouço quando eu acho aquela palavra faz sentido para mim. Não, nós não fomos chamados para aquilo que a gente acha que faz sentido a gente reter. Por isso que uma aliança de paternidade é séria. A hora que nós nos conectamos no Espírito, existe uma responsabilidade confiada por Deus de um pai guardar o que o filho está comendo, da onde o filho está se alimentando. Né? Então, o ensino de Paulo tinha que ser um guia, uma norma para Timóteo. E Paulo ainda fala para ele, você não pode se apartar daquilo que eu estou te ensinando, mas você precisa reter firmemente. Uau! Irmão, sabe o que Paulo está falando aqui? Aquilo que eu estou te ensinando, você não tem escolha. Você não pode mais se apartar disso, você tem que reter firmemente. Faz algum sentido caminhar alguém comigo como filho? Olha, eu caminho com o apóstolo Cristiano como filho, mas eu não gosto muito do assunto Novo Pacto. Meu irmão, você está no lugar errado. Não faz o menor sentido. Ah, eu caminho com o apóstolo Cristiano, sou apaixonado por aquilo que ele carrega, ainda não entendo, mas estou crescendo. Glória a Deus. Vamos em frente. Temos todo o tempo e toda a paciência do mundo até que Cristo seja formado em vós. Mas não há como você caminhar comigo sem receber as instruções que saem da minha vida. Não há como você caminhar comigo e escolher o que você quer. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, olha, aquilo que eu te ensino não pode se apartar da tua vida. Retenha firmemente. Que coisa incrível. Por quê? Porque a fé apostólica não é só um modelo de palavras corretas, mas é um depósito eterno. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, é um depósito. A palavra é kaliparateke, um depósito eterno. Verdade que foi confiada. Confiada a quê? Como um depósito eterno. Que coisa incrível, irmãos. Eu fico maravilhado com isso. Então, Paulo fala assim, ó, tem um tesouro que eu confiei a você guardá-lo. Essa mensagem que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, nessa nação, irmãos, essa palavra, essa mensagem do Novo Pacto é um tesouro que está sendo confiado a você. Está sendo confiado a você. Como você tem guardado esse tesouro? Um tesouro nobre, precioso, depositado na sua vida sob a sua custódia. É tua responsabilidade guardar e proteger o que o Senhor está te confiando como um tesouro.
aquilo que Cristo confiou um dia a Paulo. Paulo tinha tanta clareza do tesouro o que Cristo confiou a ele, que ele transmite aos seus filhos e fala assim, olha, retenha. Isso foi o maior tesouro que eu recebi na minha vida e estou confiando a você. Eu não sou o apóstolo Paulo, apesar de ter muita admiração por ele, mas eu posso fazer de Paulo as minhas palavras. Irmãos, eu tenho mais de 25 anos de evangelho, mas aprove a Deus revelar Cristo na minha vida nos últimos 6, 7 anos, de uma maneira clara. Então, aquilo que Cristo confiou a mim, eu estou confiando a você. E se você me perguntar qual é o maior tesouro que eu posso confiar sobre a tua vida, a maior preciosidade que a Bíblia trata é legado, não é herança. E legado é algo que foi formado dentro de mim, que pode ser impartido dentro de você. Heranças são coisas externas, são corruptíveis e se perdem. E tem filhos querendo se relacionar com pais por causa de herança e não por causa de legado. São pessoas seduzidas por aquilo que os olhos podem mostrar, mas que não têm discernimento de que, de fato, o legado tem um princípio eterno. Herança se perde. Então, aquilo que eu recebi, que transformou minha história, o Senhor tem me ensinado a confiar a homens fiéis. A semana passada eu estava conversando com o apóstolo Lucas Marques. E o apóstolo Lucas me falou o seguinte, falou, Cristiano, e ele falou isso, e eu estava conversando com ele até sobre essa palavra do Jonathan Lara, e ele me falou assim, Cristiano, de todas as pessoas que se achegam, você tem a responsabilidade, e isso eu entendi. Meus irmãos, eu estou falando de um homem de quase 70 anos, de cabelo branco, com o tempo de ministério que eu tenho de idade de vida. Falou assim, ó, de todos aqueles que se achegarem, você precisa ter o discernimento do que Paulo fala a Timóteo. Quem são os homens fiéis para quem você vai confiar tudo? Quem são aqueles que vão continuar com você mesmo quando não compreenderem as tuas posições? Quem são aqueles que vão ser leais e fiéis ao ponto de discordarem, mas manterem juntos pela maturidade e da aliança que estabeleceram? Quem são esses? A esses você confia. Você pode ministrar palavras a todos, mas o legado, o depósito dentro tem que ser com discernimento confiado a homens fiéis. Vocês estão entendendo, irmãos? O aljava, para mim, é mais do que a pregação de um evangelho. Pregação você pode fazer a todos, mas aqui é confiança de um tesouro. Se você não tem entendimento que o que para mim é a transferência de um tesouro que acontece a cada segunda-feira, a cada reunião da aljava, quando você leva isso, que para mim é um tesouro, de forma superficial, isso para mim é uma desonra. Eu não me sinto honrado quando falar eu te amo, eu isso, aquilo. São palavras, mas para mim a honra é estou cuidando daquilo que para o meu pai é um tesouro como um tesouro. A importância de nós valorizarmos aquilo que está sendo confiado. Não é para você peneirar e falar assim, isso aqui para mim tá bom, isso aqui não serve. Não. Nós estamos transmitindo um tesouro. E para mim, aquilo que demonstra fidelidade, idoneidade, de preservar o tesouro é a sua disposição em reter aquilo que está sendo confiado a você. Timóteo devia guardar o que Paulo havia feito, principalmente esse encargo da sua primeira carta. A palavra guardar, eu estou lendo agora aqui o estudo do Jonathan, é a palavra filaço. Olha só o que significa guardar. Significa guardar de tal maneira que não se perca ou não sofra dano. Essa palavra se utiliza quando se fala de um palácio que deve ser protegido dos invasores. Guardar as possessões dos ladrões. Naquele tempo, como Paulo estava iniciando os fundamentos e havia muita heresia, e essas heresias elas vinham exatamente com o propósito de corromper o evangelho e roubar a igreja do tesouro que tinha sido encomendado. Então Paulo está falando a Timóteo, você precisa estar alerta e vigilante. Alerta e vigilante para quê? Para atacar o ladrão? Não é. Eu volto a te falar, a defesa do evangelho não é uma defesa apologética.
Não é para as redes sociais começar a falar isso está certo. Não é a inquisição dos dias presentes. A defesa do evangelho não é pública. A defesa do evangelho é assim como o reino. O reino não está em nós, então nós defendemos o evangelho quando guardamos com pureza aquilo que nos foi confiado. Não se trata de uma briga, de uma discussão pública, mas é guardar com pureza, porque Deus julga o falso através de estabelecer o verdadeiro. Ele não precisa ir se preocupar em destruir o errado. Então, a minha responsabilidade hoje não é ficar denunciando o que está errado, mas é construir de acordo com a verdade. E aonde eu estou construindo? Em cada prédio que se abre? Não, eu nem estou plantando prédio. É em cada vida que recebe como um depósito fiel aquilo que está sendo confiado a homens. E quando eu falo homens aqui, minhas irmãs e minhas filhas queridas, entendam que eu estou falando homem com H maiúsculo, tá? Aos homens e mulheres que o Senhor está confiando nesse tempo, que são vocês. Será que a gente consegue entender com clareza isso, né? A responsabilidade que nos foi dado, né? O nosso dever de guardar, né? O nosso dever de primeiro guardar, para que depois possamos fazer conhecido, transmitir com exatidão o que nos foi confiado. Se assim fizermos, se esse encargo dos 5 pontos que eu falei para vocês, se esse encargo for cumprido, fatalmente viveremos o segundo encargo, que é sofrer pelo evangelho. Porque guardar o evangelho vai produzir em nós sofrimento, né? Vamos sofrer pelo evangelho, porque o evangelho autêntico, para ser guardado, ele produz sofrimento. Não, o evangelho popular não. O evangelho popular produz, num primeiro momento, uma alegria, um gozo de atração pública, né? Mas o evangelho confiado como esse tesouro precioso, ele produz em nós esse segundo encargo, sofrer pelo evangelho. Porque nós somos tentados a fazer recortes. Nós somos tentados a eliminar algumas partes que nós achamos que são duras demais. Nós somos tentados a diluir a mensagem para se tornar mais palatável às pessoas. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a eliminar os elementos que produzem ofensa. Porque o evangelho genuíno ofende a nossa mente. E nós somos tentados a eliminar isso, aquilo que causa oposição pública. Você quer ver um exemplo, irmãos? Eu conheço alguns homens que chegam para mim, pastor fulano de tal. Eu falo, pastor, que bênção, você crê. Eu vou te dar um exemplo de algumas conversas que eu já ouvi. Você crê na realidade dos 5 ministérios? Lógico, eu sou um apóstolo. Ah, você é um apóstolo? Mas eu te vejo todo mundo chamando de pastor. É porque eu acho que a palavra apóstolo produz uma certa barreira no evangelho. Então, eu sou um apóstolo, mas eu prefiro que me chamem de pastor. Como assim? Você não quer sofrer oposição pela verdade? Então, num momento onde a palavra apóstolo está sendo tão mal utilizada, os apóstolos genuínos se calam para poder não sofrerem oposição? Que evangelho é esse que não causa dano? Seria muito mais cômodo de ver tanto ataque ao ministério apostólico, eu falo assim, não, irmão, pode me chamar de pastor. Eu não estou preocupado com o título. A cada filho que convive comigo sabe, pode me chamar de Cris, de Cristiano, o problema não é o título, mas quando nós falamos de defender a realidade do que nós recebemos, que nós possamos nos comprometer com essa verdade. Sim, eu creio no ministério apostólico. Um outro assunto, paternidade. Quantos de vocês já não sofreram algum tipo de restrição ou preconceito de falar assim, não, eu creio em paternidade, eu tenho um pai espiritual? Às vezes você fala isso para uma classe de teólogos aí, é motivo de deboche. Fala, que historinha é essa? Paternidade espiritual. E daí a gente se acanha. Por quê? Porque a palavra genuína de Deus, ela vai sofrer oposição. Ela vai sofrer oposição. E se tem algo, irmãos, se tem algo que o diabo tem sede para tocar, é o assunto paternidade. Ele precisa tirar isso de dentro da igreja. Por quê? Porque a grande verdade, a grande revelação de Cristo para a igreja é produzir
a reconciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É apresentar a Deus como Pai. É nos posicionar como filhos. E Deus estabelece isso através de um modelo apostólico e profético. Diante de todo o fundamento da igreja, os pais apostólicos se apresentam como pais. E daí, num momento onde o mundo carece de paternidade, onde a orfandade corre solta, né? Qual é a chave do inimigo? Vamos desmoralizar, descaracterizar o assunto paternidade. Veja que tem um paralelo no mundo espiritual, no mundo natural. Quando a natura pega a Tammy Gretchen e coloca de figura de pai, aquilo é só um símbolo do que as trevas estão fazendo dentro da igreja. Ah, que paternidade, o quê? Todo mundo coloca tudo no mesmo patamar. Não. Nós cremos em paternidade. Poderemos sofrer resistência, oposição, mas nós temos convicção que esse é o modelo de Deus. Deus se revelou como Pai. Deus estabeleceu apóstolos como Pai. E tem uma outra característica. Toda paternidade ela é apostólica por natureza. Eu não estou falando que todo pai tem que ser apóstolo, mas todo pai tem que ter uma visão apostólica. Porque a paternidade ela tem como característica o envio. Uma pessoa que tem uma visão regional, pastoral, ele tem mais uma característica materna do que paterna. Então, a paternidade ela nasce de uma natureza apostólica. E Paulo ensina isso a Timóteo. Você vai sofrer pelo evangelho. Não seja tentado a recortar, a eliminar os pontos que produzem ofensa e oposição. Não tente tirar esses detalhes que irritam os ouvidos sensíveis da era moderna. Não tente eliminar. Não tente adaptar a palavra para que ela se torne mais aceita. Resista a essa tentação. Somos chamados a mantê-lo puro da maneira que recebemos dos nossos pais apostólicos. Preservando contra a corrupção. Guarde fielmente. Agora, se nós conseguimos viver essa verdade, transmitir essa verdade, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Isso não tem como se deter. Porque a verdade por si só, ela trata de dissipar o que é o engano, o que é o erro. Então, nós precisamos proclamar, nós precisamos entender a importância de aquilo que nós estamos recebidos ser defendido, sim, sem vergonha, sem medo. Cremos em paternidade apostólica, cremos nos apóstolos nos dias de hoje, nós cremos que somos filhos, nós cremos que existem pais, nós cremos na nova aliança. Não desconsideramos o Antigo Testamento, mas cremos que todo ele aponta para Cristo, sim. Nós cremos que a Bíblia não é um livro que trata da vida de Moisés, de Davi, de Salomão. A Bíblia é um livro que trata de Cristo. E todos os profetas falam de Cristo. E todos os livros apontam para Cristo. Porque o propósito eterno de Deus foi convergir todas as coisas em Cristo. Nós cremos nisso. A Bíblia é cristocêntrica. E tem muita gente que fala que crê nisso, mas na hora de sua vida prática, recorta algumas coisas para se tornar aceitável. Isso não faz sentido. Isso é corromper o que te foi confiado como um tesouro. Vocês estão entendendo? O encargo de sofrer pelo evangelho. Olha só, eu não sei agora, eu acho que está no capítulo 2. Léo, lê para a gente capítulo 2, versículos do 3 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 2, 3 ao 9. Diz: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, repete com calma, com voz de pastor e de mestre da Assembleia de Deus. Vamos lá, Léo. Repita essa primeira parte que é muito forte, ó. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Pode ir. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida comum ou civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial, aquele que te alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir regras.
E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Reflita sobre o que estou lhe dizendo, e o Senhor lhe ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, que ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro, estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. O encargo do sofrer pelo Evangelho é uma consequência de todos nós que abraçamos o Evangelho como a nossa vida, como a verdade. E esse sofrimento ele tem vários aspectos. Na vida de Paulo tinha o aspecto físico. Ele sofreu no seu corpo a violência pelo Evangelho. Quando o Jonathan compartilhava essa palavra, ele falou de uma coisa que é uma verdade. E até o começo do ano passado, desse ano, eu poderia afirmar a mesma coisa. Eu sei o que é você passar um ano de avião em avião, de cidade em cidade. O que produz no seu físico, você não consegue ter uma dieta balanceada, você não consegue ter um sono adequado, você não para, o teu físico sente. Então, você sente no físico essa entrega pelo Evangelho. Depois você sente nas tuas emoções, porque o encargo do Evangelho te custa tudo emocionalmente. E você sente também no sentido de abrir mão conscientemente de situações que não são ilícitas, que te são lícitas, mas que pelo Evangelho você abre mão em favor dos santos, em favor da igreja, porque você sabe que tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Quantas coisas, irmãos, eu me privo de fazer. Eu vejo hoje um evangelho onde ninguém está nem aí para nada. Pastores andando em carros do valor de uma mansão, enquanto as pessoas que frequentam a igreja estão passando necessidade. Irmãos, nem que eu tivesse condições para isso, eu me privaria disso, porque eu acho que não convém. Então, mas eu tenho recursos, eu não roubei. Beleza, mas tem coisas que não nos convém, que nós vamos nos privar pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, pela realidade do Evangelho. Eu estou falando que nós todos devemos ter uma vida com dificuldade, simples. Não, Deus pode nos proporcionar grandes coisas, mas há de haver em nós um cuidado, uma sensibilidade. O sofrer pelo Evangelho vai requerer de nós renúncia de coisas lícitas. Eu não estou tratando aqui de pecado. De pecado a gente já passou por isso nas lições passadas. Eu estou falando de renúncia de coisas lícitas. Por amor ao Evangelho. Eu sofro pelo Evangelho. Eu sofro pelo Evangelho. Por quê? Porque estas angústias, esses sentimentos, eles são colocados num segundo plano diante do tesouro que me foi confiado. E é disso que Paulo estava falando. Paulo foi um cara que experimentou na sua pele por causa da verdade. Ele experimentou açoite, ele experimentou mentira, ele experimentou o descaso daqueles que já eram apóstolos, desconfiavam deles, porque a mensagem dele era complexa. Mas ele não se levantava na sua própria defesa. E aí que está. Nós precisamos entender, se temos a convicção do que o Senhor está falando, não precisamos nos defender. Irmãos, essa mensagem é extensa, ela tem vários outros pontos. Eu queria, respeitando o horário, parar por aqui. São 9h20, para que nós tenhamos pelo menos uns 10 minutos de perguntas e oração. E se você ficou com água na boca e fala assim, putz, queria avançar mais, eu estou digerindo essa palavra ainda. Mas eu achei tão importante que apesar de estar digerindo, normalmente eu cumpro o que eu falei para vocês, eu deixo sedimentar para depois, mas eu já passei para vocês o link do vídeo, ela está disponível por completo, eu traduzi ela e o Jonathan ministrando em espanhol. E também o esboço está no grupo do Aljava. Então vocês podem, se quiserem acabar aqui, assistir ela completa. Mas eu quis passar hoje, para que não se perdesse o tempo, o timing, eu quis passar hoje esses pontos que eu acredito serem muito importantes para que nós possamos refletir.
E agora, então, eu quero dar oportunidade para que, irmãos, dentro do que foi tratado aqui, né, por causa do tempo, eu peço que vocês não saiam muito do assunto, mas dentro do que foi tratado aqui, se há alguma dúvida, se há alguma colocação, se quer contribuir com algo em cima do que foi falado, eu queria abrir essa oportunidade para vocês, para que a gente possa, então, ter esse tempinho e depois nós vamos orar. Nós vamos orar para poder estar encerrando essa noite. Alguém que gostaria de iniciar? Fala, Kleber. Boa noite, irmãos. A paz, tudo bem? Eu estava digerindo essa palavra aí, né? Eu já ouvi ela lá dos sábios construtores e também agora você falando, vem muito forte o meu espírito, né? 1 Coríntios 8:2, Paulo fala à igreja de Coríntios que quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, né? E nós, para guardarmos a pureza do evangelho e estarmos atentos ao desenho, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa que a gente conhece. Porque quando a gente está pensando alguma coisa, a gente começa a colocar puxadinhos no desenho do Senhor. A gente começa a colocar puxadinhos no desenho eterno. Só que o problema do puxadinho, alguns podem falar assim, mas quando o Senhor me revela que esse é um puxadinho, eu destruo. O problema é que quando você puxa o puxadinho, e falando de paternidade, toda vez que você põe um puxadinho, você coloca pessoas embaixo desse puxadinho. E a hora que você destrói esse puxadinho, você destrói essas pessoas também. Então, a responsabilidade da gente de guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho, transferir o evangelho para o outro, né? Tá tudo alinhado ao desenho eterno. Agora, o problema é quando eu acho que eu conheço o desenho eterno. Talvez porque eu tenho um tempo de caminhada, talvez porque eu estou com o apóstolo Cristiano há tanto tempo, porque eu conheço a palavra do novo pacto. Aí é o problema. E Paulo tratava com a igreja de Corinto como eles sendo meninos espirituais, porque eles achavam que sabiam alguma coisa, por serem uma igreja tão abençoada em dons, mas Paulo falou assim, olha, a gente está perdendo tempo, eu podia avançar em coisas espirituais com vocês, mas eu tenho que voltar no leite, né? E aqui no capítulo 8 ele fala isso. Então é uma contribuição hoje muito rica, meu espírito está regozijando e pulando aqui, é da gente entender, né, que para a gente guardar com pureza é a importância de discernir o desenho, a importância de não sair fora, não ficar achando, eu sei, eu discerni. E aí qual é o lugar que nos protege de não construir errado? É a paternidade. Né? Kleber, eu acredito que também, dentro do que o Jonathan falou, a compreensão do tesouro que é o que a gente recebe, valorizar isso, sabe? Porque, por exemplo, eu queria fazer uma menção de como aconteceu, porque não há mérito, mas eu tenho convicção de como foi gerado cada um dos 3 livros que Deus... Eu não sou escritor, eu não tenho habilidade de escrita, eu já contei isso, como o primeiro livro nasceu num processo violento de morte. O segundo livro, eu estava mais de um ano já tentando escrever, não saía. O Bigard teve aqui em casa, o cara já escreveu mais de 50 livros. Eu falei, cara, ora por mim, parte sobre a minha vida. O livro ficou pronto em uma semana. E depois a Engenharia da Graça, que foi algo que eu psicografei a mensagem do que o Senhor foi falando para mim. Bom, nós entendemos com clareza essa realidade da paternidade, do que Paulo está transmitindo a Timóteo como um tesouro que deve ser guardado com exatidão. Daí, olha o que acontece. Por isso que eu estou falando que a gente tem que definir as nossas alianças. Às vezes eu recebo perguntas do sentido, apóstolo, você pode me esclarecer uma dúvida sobre tal assunto? Eu falo assim, irmão, isso está no livro da Engenharia da Graça, você já leu? Não li ainda. Eu falo assim, cara, sabe o que eu sinto quando eu vejo um filho que caminha comigo, está diante de algo que para mim custou a minha vida para nascer aquilo ali, né? Não é fiquei com vontade de escrever, vou fazer um livro
para fazer sucesso, não. Primeiramente confiado aos filhos. As palavras que viraram livros foram ministradas primeiramente a vocês. O livro é só uma forma didática de expressar aquilo que já foi ministrado a vocês. Daí está lá, está disponível, está acessível. A pessoa não teve o cuidado de ler. Isso, para mim, é não zelar por aquilo que está sendo confiado da parte de Deus. Porque se a gente entende que a paternidade espiritual vem da parte de Deus, eu tenho que estar atento ao que meu pai está transmitindo. Irmãos, eu não estou pedindo Ibope para comprar livro, não. Você pode comprar até pela internet. Pela internet o livro, o e-book, está R$9. Eu doei 100% dos meus direitos autorais do livro. Eu não estou preocupado com isso, não. Faz 5 anos que eu não tenho emprego. Faz 5 anos que Deus fechou as portas da minha empresa. E o Senhor me sustenta. Eu não estou pedindo para vender livro, porque eu não sou seduzido por dinheiro. Eu estou falando para vocês o seguinte, diante de um depósito que Deus nos dá, eu transmito. É por isso que eu estou falando o seguinte aqui, ó, vamos definir a aliança que nós temos. Se você está me assistindo aqui e você é só um amigo, não receba essa palavra, mas se você é filho, daí eu vou falar com você agora. Se você caminha comigo como filho, eu falo para você assim, olha, Deus me deu uma palavra, transformei em um livro. Você não lê, você está sendo irresponsável com aquilo que o Senhor está construindo junto. Nós estamos numa construção juntos. E ali tem algumas instruções que são práticas. E você vem me fazer uma pergunta de algo que já está escrito e você não leu. Para mim, isso é uma falta de compreensão do que nós estamos fazendo juntos. Então, aqui é uma exortação com todo amor. Mas é importante que a gente entenda. Deus está nos falando algo. Você que é pastor, que cuida de uma igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus fala com você uma instrução para a tua casa, para os teus filhos, e você percebe que os teus filhos não ouvem, e depois eles vêm tirar dúvida com você de ministração que ouviram de outro lugar, tal, como que você se sente? O que você acha? De alguém que você ministrou agora, domingo, vários de vocês aqui estavam ministrando em suas igrejas. Você ministrou domingo, você imagina na segunda-feira um dos teus filhos te ligar e falar assim, pastor, apóstolo, deixa eu tirar uma dúvida com você de um assunto que eu ouvi da pregação lá do pastor fulano de tal. Você fala, calma aí, cara. Estou com uma mensagem que eu trouxe ontem para você, como teu pai, para casa. Eu te conheço, eu sei o que Deus me falou, que é o alimento necessário para você nesse tempo. Você não presta atenção no que eu te falo e vai querer que eu tire dúvida com você. Como que você se sente? Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vem reclamar comigo de situações que você está vivendo e que você faz isso. Quando você deixa de dar atenção ao que eu estou falando, você não entendeu ainda o que Deus constrói através do vínculo paternidade espiritual. Pode falar, cara. Eu acho que nesse ponto é os puxadinhos. O orgulho coloca a pessoa num lugar de achar que ela já conhece e começa a construir seus puxadinhos. E aí sai fora do desenho, porque eu entendo que a paternidade é o que vai me garantir estar no desenho, até pelo que eu estou recebendo. Olha, dentro do que você está falando, olha o texto que o Roberto, lá do Japão, postou aqui do lado da mensagem do Jonathan Lara. Ele fala isso na mensagem. Abrir a Bíblia e dizer um versículo. É isso. E saber explicá-lo. Olha só, você pode abrir a Bíblia, você pode ler um versículo, você pode saber explicá-lo, não significa que você está pregando o evangelho. É isso. Entendeu? Se você não transmite com precisão e exatidão aquilo que te foi confiado, não quer dizer porque você leu a Bíblia e explicou que você está pregando o evangelho. Deus, ele confia o evangelho a homens fiéis que transmitem como uma tocha de geração a geração. Irmãos, é tão sério esse assunto. Eu falava para alguns pastores hoje que a igreja, ela precisa nascer de um envio. A movimentação de um filho tem que ter um envio de um pai. Porque senão você corre o risco de estar fazendo com que as coisas nasçam a partir da tua vontade, daquilo que você acha, daquilo que você pensa. E um pai nos protege nessas decisões. Né? Até o Roberto me mandou uma mesma mensagem aqui, privada, e ele fala algo interessante também.
Ele falou assim, ó, já vi muitas vezes aqui no Japão o seguinte, o cara frequenta a igreja aqui no Japão no final de semana, mas passa a semana inteira ouvindo a Lagoinha. E daí, porque os caras estão lá no Japão assistindo os cultos por internet. Daí o que acontece? O cara começa a ouvir outra mensagem para desqualificar a mensagem do seu próprio pastor. Você está entendendo? O cara frequenta o culto final de semana num lugar, mas passa a semana ouvindo outras mensagens. Daí ele só chega na igreja no final de semana para criticar aquilo que o pastor dele está pregando. Né? Então, nós precisamos entender que a paternidade, pelo menos para nós aqui que estamos entendendo algo, ela não é um tema. Ela não é um assunto do momento, é uma realidade que se transformou numa verdade no nosso espírito. E essas instruções de Paulo a Timóteo, elas são um balizador enorme na relação que nós estamos estabelecendo. Não só minha com vocês, mas de vocês para os filhos que vocês estão formando. Hoje, eu vi que o Caio não está aqui, o Caio saiu. O Caio Candinho é um pastor aqui de Taubaté, que foi a primeira pessoa que Deus me confiou como filho, há anos atrás. E daí ele se mudou para São Paulo um tempo, ficou quase 10 anos na Monte Sião, lá com o Theo Hayashi. Quando ele voltou para Taubaté para abrir a igreja, Deus falou com ele e falou assim, cara, você não tem como começar uma igreja sendo pai de pessoas se você não reconciliar o seu relacionamento com o teu pai. Daí ele voltou, e hoje ele ministrou uma palavra na internet contando toda essa história. Daí ele voltou para Taubaté, se reconciliou, começou a caminhar comigo. Eu falei, cara, não vai dar muito certo. Eu vou te instruir como pai, mas o teu ministério está debaixo da direção do Theo Hayashi, como que você vai fazer? Você vai ter conflito. A visão que o senhor tem confiado a mim é diferente do que o senhor tem confiado a ele. Até que houve, então, um próprio trabalhar de Deus. Hoje eles caminham com um ministério próprio e eu cuido diretamente do Caio. Daí o Caio começou a ter alguns problemas com algumas pessoas dentro da igreja. Eu falei, Caio, você vai ter inúmeros problemas. Por quê? Se nós não fundamentarmos a igreja no fundamento da igreja, que é o governo de Deus se move através da paternidade, se você não formar filhos, toda igreja que não sabe formar filhos através da vida de um pai, ela vai passar por ciclos de pessoas que crescem, amadurecem, se sentem maiores que seus pais e vão embora. Agora, filho não vai embora. Filho fica maior que o pai e quando ele cresce, a única coisa que ele quer é honrar o pai que o formou, porque é um filho. Então, ou a gente... E sabe o que ele teve a ousadia de fazer? Ele começou a reconstruir o fundamento da igreja a partir da paternidade. Daí ele falou assim para mim, preste atenção no que eu estou te falando. O Caio falou assim para mim, você pode começar a vir na igreja e ensinar sobre paternidade? Eu falei, não. Se eu fizer isso, eu mato a tua igreja. Sabe por quê? Eles não têm entendimento do assunto. Eu chego lá, começo a ensinar, nós estamos na mesma cidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrair a atenção para mim e vou mostrar para eles que você ainda não entende. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a ensinar paternidade a partir da medida que você tem. E você me passa o que você ministrar e eu te corrijo. Então, esse final de semana foi o primeiro final de semana que ele ministrou sobre paternidade. Daí, hoje, ele me mandou a palavra. Foi perfeito, Caio. Foi muito bem. Ajusta isso aqui, ajusta isso aqui. E ele está agora fundamentando a igreja. Porque eu falei, não faz sentido. Você caminha comigo, mas o que você transmite é diferente do que eu te ensino? Não existe isso, irmãos. Não existe. Ou então, reveja o vínculo que você tem comigo. Porque não tem como um pai caminhar com o filho, sendo que o filho ensina é diferente do pai. Paulo fala para Timóteo o seguinte, guarde aquilo que eu estou confiando a você, guarde a minha doutrina, seja fiel à sã doutrina que eu transmiti a você. Então é o seguinte, cada um de vocês, de alguma forma, Deus os conectou comigo, nós estamos conectados uns nos outros, por causa de algo que Deus quer construir em comum. Olha, o Senhor formou com clareza essa verdade de Cristo, essa realidade dos 5 ministérios, esse ambiente do novo pacto que abrange todas essas coisas. Então, Deus deseja que isso seja, que isso prossiga como uma tocha na tua mão, que não se apague. Não é para você caminhar junto e reter o que você acha que é legal e caminhar do teu jeito. Não é isso. Porque se nós tivermos clareza disso, nós vamos transmitir isso com exatidão aos nossos filhos. E é disso que se trata essa palavra. Eu acho que o Léo levantou a mãozinha ali. Você queria compartilhar algo, Léo?
Estou. Queria falar algo, paizão. Alguém falou aí? Não, pode falar. É, queria colocar só uma experiência, experiência prática, algo que nós que passamos por várias denominações e uma série de entendimentos, de funcionamento de evangelho, de doutrina, tudo isso, eu vejo que há um grande problema no sentido de confiar nossa vida a outros homens, ou confiar nossa vida a um homem. Porque no conceito tradicional das denominações, nós temos a ideia de separar Deus do homem, sabe? Como se Deus fizesse algo paralelo, algo independente, sem precisar de uma figura humana. E quando nós ouvimos a palavra a respeito da paternidade, a apresentação de Deus como um pai, e depois a apresentação de Deus como um pai através de um homem, gera um choque muito, muito profundo, porque nós viemos de uma realidade de proteger a nossa vida, de esconder debilidades, de mostrar que você é forte, uma vida de total maquiagem, com medo do contexto onde se vivia, porque se julgava que todo ser humano podia ser falso, ou a gente não podia confiar nossa vida a ninguém. E as pessoas até respaldam isso com textos bíblicos, né? Usando os textos bíblicos, maldito o homem que confia no homem, e apontando como a incapacidade de um ser humano de cuidar pelo Espírito Santo a vida de outra pessoa, de formar Cristo em outra pessoa. E eu vejo que esse é o maior desafio, é de romper esse véu, de romper essa ótica distorcida, e que nós precisamos confiar nossa vida a Cristo através de um homem, porque ele levantou os pais representativos para formá-lo, para formar ele mesmo em nós. E esse, eu digo por experiência pessoal, esse para mim foi o maior dilema, da gente aprender e voltar a entender isso. E quando nós vimos as cartas apostólicas, isso era claro para a primeira igreja, era claro para os apóstolos. Só que para a gente hoje é desafiador. Só queria compartilhar uma experiência. Eu creio, Léo, que em algum momento o orgulho ele penetrou a igreja ao ponto que você falar que você é cuidado por a figura de um pai, parece que você se diminui, né? Justamente. Então você vê hoje, cara, que há uma geração, principalmente quando se fala de teólogos, né? Esses dias eu estava falando com o Adriano, falei para ele, eu também estou com a mesma sensação, que eu ouço a palavra, me dá até arrepio, porque os caras se colocam numa posição que parece que tudo que diz respeito a se sujeitar a alguém é coisa de, como se fosse uma coisa de gente fraca, de gente menor. E eles vão entrando num nível de soberba espiritual e as pessoas mais antigas da igreja dizem que isso não é uma novidade do nosso tempo, que isso sempre aconteceu. Inclusive, eu às vezes converso com o apóstolo Hélio e ele fala assim, olha, eu vi homens lá atrás no meu tempo que entraram nessa vibe de soberba espiritual, e depois esses caras, onde esses caras estão hoje? Estão fora, afastados do evangelho, porque a filosofia, o excesso de ensino vai te colocando numa posição de soberba que te faz se apartar de tudo. Porque, na verdade, o evangelho é um caminho para baixo, de humilhação, de dependência. Quanto mais você cresce em Cristo, mais você vê necessidade da comunhão com os irmãos. Então, esse evangelho que o cara cresce, ele se torna inacessível, daí ele começa a oferecer mentoreamento por uma fortuna para uma meia dúzia de pessoas. Cara, aonde a gente vai parar com isso? O evangelho que o próprio Deus se faz homem para servir a pescador, e daí hoje meia dúzia de menino começa a estudar um pouquinho e já faz um grupo seleto. O alvo é o dinheiro. Ontem eu falava algo na igreja a respeito, o Senhor começou a falar comigo sobre Sansão e Dalila. Dalila, ela foi encomendada pelos filisteus através de uma grana em moedas de prata. Falou assim, olha, Dalila, nós te damos tanto se você seduzir Sansão e descobrir sua força. Dalila é o símbolo de uma igreja hoje que por causa do dinheiro se corrompe e tenta a força do evangelho, mas o seu fim é o dinheiro. E existe um modelo de igreja Dalila hoje, que o alvo de tudo é o dinheiro, mas ela seduz, ela encobre essa realidade, tentando demonstrar que busca a força. Quero conhecer o segredo da força, aonde está. Mas o alvo disso tudo, de fato, é o seu próprio umbigo, é o seu benefício pessoal.
é o seu enriquecimento. Então, nós precisamos ter discernimento para isso. Nós precisamos ter discernimento disso. Então, a tua palavra é muito bem colocada, Léo, nessa questão, porque você saiu desse meio. Como Eu queria, teólogo, como paizão, mestre. eu Pode falar. queria concluir só essa ideia, é que o Senhor mesmo, pelo seu Espírito, ministrou meu coração e ele me disse, qual foi, porque na verdade nós entendíamos que ser educados a partir do Evangelho é ter uma pessoa nos ensinando sobre a Bíblia. É. E Viu, quando Léo? nós Calma aí. vemos os... Vamos, eu preciso te interromper. Eu quero colocar um parênteses no que o Léo está falando, porque muitos ainda esperam, na figura de um pai, alguém que vai instruir na Bíblia. Né? Educá-lo biblicamente, né? Educá-lo biblicamente. Isso não é a paternidade de Jesus, é vem e segue-me. Não é senta e eu vou te dar um monte de instrução, é vem e segue-me. Então pode continuar, mas é que eu achei muito bem colocado. E por causa desse princípio errado de entendimento, as pessoas buscam as pessoas que são mais graduadas ou que intelectualmente são mais refinadas e tudo isso. Só que Bíblia, ou que escritura foi que os apóstolos ensinaram aos seus discípulos, a não ser que eles mesmos se tornaram a escritura? Exatamente. Ou seja, Paulo falou para Timóteo... Foi muito bom. Repete isso aí, vai. Essa frase está muito boa. Que Bíblia qual foi o livro que eles usavam para ensinar os seus irmãos na sua época? Pós-cruz não tinham. Como é que Paulo, paizão, iria pegar a Torá e ensinar os gentios se eles nem sabiam o que era o judaísmo? Os apóstolos, eles não tinham a ideia. Eu estava ontem, só para falar algo. Ontem eu fui ministrar numa igreja de um amigo aqui. Quando acabou, tinha um descendente de um judeu, filho de judeu. E ele começou a apresentar o evangelho como um judaísmo reformado. A Torá, o Talmud, as leis orais e tudo aquilo que eles falam. Só que quando nós vemos a igreja neotestamentária se levantar, os apóstolos eram as escrituras, paizão. Eles não tinham um conjunto de livros, eles não tinham uma doutrina escrita. Por isso que Paulo fala para Timóteo, guarde o que você ouviu de mim, não o que eu escrevi para você. Por isso que ele se apresenta e fala, nós somos como cartas vivas. Você lê a minha vida. Então, o que eu quero tirar do Senhor não é o conjunto de graduações que o Senhor tem, mas o quanto de Cristo se manifesta em você. É isso aí. O Pai é uma carta viva, que nós nos apropriamos do que o Senhor formou nele, com muito... É o que Paulo diz, eu fui formado em sofrimento, em cadeia, em prisão, em escassez, em tudo isso. E todo pai vive tudo isso para quando chegar a ministrar aos seus filhos, há tanto egoísmo de não capturar o que em sofrimento Deus formou em um pai. Aquilo isso é demais, né, cara? Uau, que incrível que você está falando, Léo. Muito forte, cara. Eu honro sua vida, aprendi o que é paternidade através do Senhor. Minha mente sabia, mas vivenciar isso era complicado demais. Meu orgulho não deixava, o meu ego era impossível. Eu achava que nenhum homem poderia ter o poder de ditar escolhas, mas hoje eu vejo como isso nos protege, nos ensina e nos educa pelo Espírito Santo a aprender, a conduzir as coisas que o Senhor tem nos dado para administrar também. Te amo muito. Obrigado. Você sabe que essas coisas, eu falo que a minha vida pós-Covid, eu já sou São Paulino, né? Mas a minha vida pós-Covid eu fiquei mais sensível. Você fala isso, eu estou me segurando para não chorar publicamente, mas de verdade me emociona. Porque... Nada, o senhor é durão. Não, o senhor é um cara durão. Não sou durão, não, eu sou mole pra caramba. E de verdade que me emociona porque eu acho a coisa mais linda que tem a expressão do corpo de Cristo. Esse amor que flui de um pelos outros pela graça, né? Nós não temos outra coisa a não ser essa vida que foi formada em meio a esse processo de cruz e ressurreição. E eu me lembro quando nós nos conhecemos que eu falei assim, cara, se isso não for gerado no Léo pelo Espírito, é impossível, porque em termos de conhecimento, de vivência do Evangelho, tudo que você já passou, né, e conseguir identificar a necessidade de se tornar filho, essa humildade é algo gerado pelo Espírito, porque a teologia ensoberbece o homem, coloca numa posição que não precisa de ninguém,
o que eu preciso, eu busco na árvore do conhecimento. Eu me achego a Deus através da árvore do conhecimento. E, cara, para Deus romper disso e te falar assim, não, você precisa de vida, não de conhecimento, é só pelo Espírito. E Deus fez essa transição na sua vida. Então, por isso que me emociona te ouvir. Eu tinha um distúrbio espiritual, Conta de para que eu os tinha uma... irmãos o quanto você estudava por dia. Compartilha aí. Eu já passei 24 horas em cima de uma Bíblia, estudando 12 horas diariamente, estudando 12 línguas horas diárias, originais. 12 horas diárias de estudo. Diariamente, eu larguei minha vida aqui em Salvador só para estudar em São Paulo e era o dia inteiro estudando em seminário, em academia, em tudo isso. Já fui para alguns países só para estudar. Fiquei 28 dias em uma sinagoga messiânica em Israel, aprendendo a língua original, cultura, tudo isso. E eu me lembro que chegou uma época da minha vida que eu não conseguia mais responder à disciplina de estudo que eu tinha. E aquilo foi começando a perder um gosto em mim, eu não conseguia mais me manter focado naquilo. E eu me lembro que quando eu não conseguia manter minhas metas, eu maltratava minha esposa, eu maltratava as pessoas, eu era ignorante, eu ficava mal-humorado. E hoje, às vezes, tem coisas para resolver, pai. Às vezes, durante o dia, eu não consigo pegar a Bíblia, mas eu me sinto vivo, me sinto feliz. Hoje eu tenho um gozo. Hoje eu tenho um prazer. Eu passei o dia inteiro hoje sem pregar de escritura. Cheguei nesse instante, li um pouco alguma coisa, eu estou aqui sendo ministrado e eu sinto que não é mais por necessidade de saber, porque antigamente eu dizia que era por ele, mas era por mim. Eu queria ser reconhecido como um bom orador, como um intelectual das escrituras, como tudo isso. E hoje eu sinto e eu tenho a convicção que eu não tenho que mostrar nada a ninguém, que eu não devo nada a ninguém, que eu não tenho que expor nada a ninguém. E Aleluia. que eu simplesmente tenho que ser um filho formado para formar filhos. E não importa até onde o Senhor vai me levar, o que importa é que eu estou disposto a obedecê-lo. E para mim só isso é Eu não suficiente sei hoje. vocês aí, mas eu estou explodindo por dentro. Tem uma presença de Deus nessa noite, é uma glória do Senhor. Essa simplicidade, essa vida do Evangelho, as palavras do Léo parecem tão... Há uma construção do Senhor formando essa noite. Eu não sei se você consegue discernir no Espírito, mas há uma atmosfera tão violenta, tão poderosa. Léo, louvo a Deus pela tua vida, pela oportunidade de ouvir e de receber dessa experiência. Acho que o Roberto ou a Nancy estavam querendo falar também. Se você quiser falar, Roberto, fica à disposição. Eu estou vendo, eu ia respeitando o tempo aqui, ia parar, mas eu estou vendo que o senhor está se movendo. Pode abrir aí, Roberto, pode falar. Eu estou vendo o senhor se movendo, eu quero dar liberdade ao Espírito. Então, se alguém precisar sair, fique à vontade, mas nós vamos prosseguir aqui até eu entender que a gente pode... Pode falar, Roberto. Roberto, o seu microfone não está mutado, mas ninguém está te ouvindo. Robertão? Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Roberto? Pode falar. Tá dando para ouvir agora? Agora estou ouvindo. Oh. Nossa, é muito tremendo isso que o Leonardo está falando, porque é algo que a gente, assim, realmente é uma soberba que a gente passa a ter e a gente passa a ver todo mundo errado e a gente, somente nós estamos corretos. E aí a gente entra num ambiente onde somente a gente quer passar a falar as coisas para os outros. Mas aí é o que ele falou, quando o Espírito vem e nos mostra e nos abre os olhos para a verdade, então a gente começa a enxergar que é justamente o contrário, que a gente é que não sabe nada e que a gente realmente necessita de alguém. E foi justamente isso que aconteceu comigo em relação a você. Porque até eu conhecê-lo, eu achava que todos estavam errados e era uma aberração as coisas que as pessoas ministravam, que eu precisava essa defesa do evangelho, que é a coisa do ataque, né? Então eu precisava estudar, eu precisava ter estudo para poder ministrar as pessoas. E quando a gente começou a caminhar junto com você,
e a gente começa a enxergar algumas coisas, a gente começa a ser desabilitado e fala, não, eu não consigo nada disso. E a gente entra numa outra questão também, que quando a gente começa a entender algumas coisas do novo pacto, a gente entende na cabeça, mas não vivenciou ainda. Então a gente também já começa a achar que sabe alguma coisa também do novo pacto e fala que as outras pessoas também já estão todas desabilitadas por algumas coisas. E aí a gente começa a ter realmente uma outra abertura de visão, e a gente vê que realmente a gente não vivenciou ainda. E a gente ainda não está preparado para poder estar ministrando as questões do novo pacto. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. E a questão da humildade em reconhecer um homem para poder nos orientar também é difícil. Como o Leonardo falou, porque eu, com relação a Nancy, também sempre foi assim. A Nancy falava, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te orientar. Eu falei, não, Deus me orienta. Então eu conheço várias pessoas que falam a mesma coisa, que é Deus quem precisa estar falando e orientando. Um homem não tem essa capacidade de estar ministrando sobre a vida de uma outra pessoa. Então é um pouco de cada coisa, eu creio que vai colocando uma barreira para que a gente não tenha a questão da paternidade, não se tenha a humildade em reconhecer que a gente precisa de uma outra pessoa assim, de um homem de Deus para estar nos orientando, de alguém que abra os nossos olhos, o nosso coração e está impartindo também a nossa vida com essa pessoa. Então teve questões que eu nunca falei para ninguém e eu abri com você, justamente por reconhecer em você alguém que tem a capacidade e a humildade de nos ajudar e não simplesmente jogar no ventilador para todas as outras pessoas saberem. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Eu te agradeço muito, amo muito a sua vida, de todo o ministério, que tem entregado as suas vidas para que outras pessoas tenham vida. E é muito tremendo isso. Eu estou muito impactado com o que o Leonardo tem falado. É muito tremendo isso aí. E, Roberto, também amo muito vocês sabem disso. É muito gratificante ver o que Deus está fazendo desde que a gente se conhece, né? Tudo que já foi exposto, tudo que já foi tratado. Mas uma das coisas que o Léo falou que eu queria reforçar, que foi também uma da experiência do Roberto, foi que sempre por trás do estudo tem um homem que não foi transformado. Então, assim, o cara está estudando, mas segue grosseiro com a esposa, segue sem manifestar uma vida. Não há uma transformação, mas há acúmulo de conhecimento. E isso se repete, né? Porque, na verdade, o evangelho que não produz transformação, ele é só esse acúmulo de conhecimento. É o que o Jonathan fala na mensagem dele. Você repete, você explica, você lê o versículo, você sabe dados históricos, mas não há vida, não há transformação, né? Basta qualquer coisa sair do controle daquilo que você entende e já há aquela explosão, a manifestação de uma velha natureza que não foi transformada. Então isso não existe, e nós temos que tomar cuidado para que nós não nos tornemos esses admiradores da boa palavra, do conhecimento teórico, mas que sem a transformação da vida, que nos leva a esse lugar de humildade. Eu queria pedir perdão aos irmãos que levantaram a mão. Algumas pessoas aqui estavam pedindo para falar, mas eu entendo, são 10 horas. Eu quero sempre respeitar com vocês o horário. E como essa palavra está disponibilizada no vídeo, o link está lá no grupo do Aljava, aqueles que têm tempo, eu quero recomendar que agora, se você está com tempo, está com fome, apóstolo, não termina, eu quero mais sobre isso, vá assistir essa mensagem. E para os demais, eu vou estar encerrando a reunião para respeitar o tempo também de vocês com família, com filhos. Tem gente que às vezes está esperando para ir comer alguma coisinha. Então, nós vamos estar orando, né? Lembrando que as datas do Aljava presencial já estão liberadas do ano todo, se programe. Entramos na fase amarela aqui em São Paulo, então eu creio que nos próximos dias eu já vou estar reprogramando o retorno das mesas presenciais, para que a gente possa ter o Aljava na mesa, que é toda segunda-feira à tarde. Aqueles que estão mais próximos e puderem chegar, nós vamos retomar o Aljava na mesa. Eu aviso posteriormente as datas que vão estar acontecendo. E não deixe de estar presente também no Aljava no próximo presencial de setembro, tá bom? E todos que puderem
ouçam essa mensagem do Jonathan, no esboço está disponível no grupo. É uma mensagem incrível, ela aprofunda isso que a gente falou aqui. E a semana que vem a gente pode retornar a partir do que a gente parou hoje e dar sequência nisso aqui. Amém? Queria estar orando por vocês. Vamos estar orando para que o Senhor siga construindo isso em nossas vidas ao longo dessa semana. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Que noite especial. Quanta vida compartilhada, transmitida, através do teu corpo, através da vida de cada um dos filhos, de cada um dos nossos irmãos, e que nós possamos dar liberdade ao teu Espírito para que siga trabalhando em nós em cima daquilo que foi tratado nessa noite. Coloco também diante do Senhor essa semana que está iniciando. Nós queremos profetizar uma semana onde seremos surpreendidos pelo teu favor. Uma semana onde nós possamos ver as nossas orações sendo respondidas, os milagres acontecendo. O Senhor tem nos falado que esse segundo semestre é um tempo de milagres. E eu quero profetizar sobre a vida de cada filho, de cada pessoa nessa noite. Um tempo de milagres, de sermos surpreendidos por situações que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas que o Senhor comece a intervir. Vai dar ordem aos teus anjos para que se movam em cada causa, em cada ação na justiça, em cada situação de trabalho, em cada necessidade financeira. Que haja, Pai amado, um rompimento essa semana, sobrenatural. Pai amado, declaro também tua paz, tua graça sobre cada lar, sobre cada família, e que possamos avançar na tua verdade. Aquilo que foi ministrado nessa noite, que o Léo bem colocou, que nós não venhamos a nos esconder numa roupagem de conhecimento, mas que haja um rasgar pelo Espírito da realidade de quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. Que essa palavra de hoje possa produzir em nós esse zelo por guardar o que o Senhor tem nos confiado com exatidão. De termos o discernimento de encontrarmos os homens e mulheres fiéis a quem possamos transmitir isso como tochas de uma geração a outra. Até que Cristo seja formado plenamente na vida dos nossos filhos, como o Senhor tem formado em nós. Obrigado por essa noite. Nós te damos graças por aquilo que o Senhor tem construído em nós, através de nós, nesse ambiente. Nos ajuda a preservar esse ambiente de pureza, de verdade e de humildade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Cada dia mais nós temos sido enriquecidos quando todos vocês participam. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Os amo em Cristo. E vamos nos falando, né? Lembrando que nós já estamos atendendo aqui fisicamente na igreja, aqueles que estão mais perto. É uma honra servir vocês e sempre estamos à disposição. Amém? Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, uma excelente semana para vocês também aí, Ari, ó. Tchau, gente. Júnior, Paulo, Marcelo, achei linda a sua caneca do São Paulo, viu? Quando você for beber água durante, essa aí mesmo. Né? O nosso time está uma bênção. Deus abençoe a todos. Boa noite.